Jesus, antes de iniciar a sua chamada Via Crucis, ele chega para os seus discípulos e diz que todos iriam abandoná-lo, ele ficaria sozinho. E é nesse momento que Pedro toma a frente mais uma vez e diz assim: olha, eles podem te abandonar, eu não, eu estou pronto para morrer contigo. E é quando Jesus, no Evangelho de Marcos, vai dizer para Pedro: olha, eu vou te dizer uma coisa, antes que o galo cante 2 vezes, você terá me negado 3 vezes, Pedro. É só no Evangelho de Marcos que Jesus fala que o galo vai cantar 2 vezes e o galo canta 2 vezes. Nos outros evangelhos, é uma vez que é relatado apenas. Logo a gente entende que o galo cantou 2 vezes, até porque Marcos é considerado o evangelho mais antigo. O fato é que a gente já conhece o final dessa história. Pedro, de fato, nega Jesus, e depois que ele ouve o canto do galo, ele cai em remorso, enfim, entra em crise, não é? Mas eu quero ler com vocês aqui em Marcos 14, versículos 53 e 54, algo sobre essa história que nos ensina muita coisa importante. Olha só o que diz Marcos, Evangelho 14, 53 e 54. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, depois que foi preso lá no Getsemane. Ele foi levado lá para a casa do sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, todos os poderosos religiosos da época. Verso 54. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os servos, aquentando-se no fogo. Aqui a gente aprende com a postura de Pedro algo que nós não devemos fazer. Pedro estava seguindo Jesus de longe. É bem verdade, pelo menos os evangelhos relatam, e é o único discípulo que os evangelhos relatam que procurou seguir a Jesus ainda de longe. Mas ainda que Pedro tenha feito esse esforço de acompanhar Jesus, o problema é que ele estava longe. Irmãos, não podemos seguir nunca Jesus de longe. Hoje ele não está mais aprisionado, a gente pode invocar, ele mesmo vai dizer que estará conosco todos os dias. Mas o lugar de Pedro era estar ali com o Senhor, mesmo no sofrimento. A história de Pedro seria outra. De repente ele não tinha nem sobrevivido para se tornar um dos líderes da igreja, mas ele tinha que estar com Jesus. E você está hoje com Jesus ou está longe, está seguindo ao longo? Uma outra postura de Pedro aqui, comprometedora, que o levou à queda. O verso de número 55 vai dizer, 54, desculpa, que Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Ele estava sentado entre os servos, aquentando-se no fogo. O fato dele estar longe de Jesus o fez se associar com pessoas, aqueles servos ali, que eram indiferentes ao Evangelho. Ele estava se aquecendo ali, conversando, sabe-se lá o quê. Meus irmãos, quantas vezes a gente se afasta do Senhor e a gente começa a se envolver nas fogueiras da vida, em torno das fogueiras da vida de hoje, dos dias de hoje. Muitas vezes a internet, vendo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nos mostra que estamos longe do Senhor. Então, cuidado com aquilo que você se associa. Cuidado com as fogueiras onde você tem se aquecido. Porque o nosso lugar está entre aqueles que consideram o Senhor, aqueles que servem o Senhor. Por isso que os irmãos devem estar unidos. No exemplo da fogueira aqui, nós somos uma fogueira, a gente não pode estar longe daqueles que servem ao Senhor. E aí a gente pode ver que foi inevitável a queda de Pedro. Logo à frente, uma serva, começa a interrogá-lo: você é um deles. E começam a zombar até do grande apóstolo Pedro. E ele nega Jesus, nega até o galo cantar 2 vezes. E o texto vai dizer que ele
caindo em si, ele lembrou o que o Senhor tinha dito e ele começou a chorar, e alguns textos vão dizer chorar profundamente, né? Entrou em profunda angústia. Então esteja sempre perto do Senhor, meu irmão e minha irmã. E não se associe com ninguém que despreza, que desconsidera, com nenhuma situação que não tem a Jesus, ao Senhor, como prioridade na sua vida. Quero profetizar um dia abençoado sobre você no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém.